Tem uma tabelinha com a diferença da pontuação de cada categoria, mas no certificado vai essa informação. Bom dia a todos e todas. Solicitamos que coloquem seus telefones no modo silencioso. Tá? Em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, por meio do seu Grupo Técnico de Estudos Tributários, saúdo a todos aqui presentes. Esse grupo foi criado através da Resolução CRC Espírito Santo, número 479, de 11 de abril de 2024, e teve seus membros nomeados através da Portaria CRC Espírito Santo, número 40, de 6 de maio de 2024. Esse grupo tem como objetivos promover a aproximação entre o CRC e os profissionais contábeis que atuam ou que desejam atuar nessa área, desenvolver ações em busca do conhecimento e da educação continuada do profissional da contabilidade que atua nessa área, realizar estudos técnicos referentes à área tributária em consonância com as normas brasileiras de contabilidade, bem como promover encontros e publicar artigos visando favorecer o conhecimento científico dos profissionais contábeis que atuam nessa área. Redigir pareceres para o Conselho Diretor do CRC Espírito Santo em relação às audiências públicas relativas às normas brasileiras de contabilidade aplicadas às questões tributárias. Para quem não sabe, quando vai sair alguma norma, sempre o Conselho Federal coloca ela antes em audiência pública. Tá? Então, esse grupo vai fazer estudo das que são da área tributária, mas nada impede que qualquer profissional possa acessar e fazer o seu comentário, que isso vai ser levado para quando eles forem finalizar a norma. Tá? E eu convido agora a coordenadora desse grupo, a contadora Paula Antonella Vieira Pinto, para sua fala. Obrigada, bom dia a todos. É com a grande alegria que a gente, esse ano, criou, na verdade, esse grupo sempre existiu, o Grupo de Estudos Técnicos Tributários, e ele era coordenado pela Renata, que está aqui hoje, e eu gostaria de chamar os membros, alguns, né, é um grupo formado por 20 técnicos, não são só contadores, nós temos advogados, temos economistas, porque o objetivo é isso, é fazer estudo da área tributária. E é muito importante que esse ano esse grupo seja formado, porque é o ano também da reforma tributária. Então, um dos grandes objetivos desse grupo é fazer os estudos da reforma tributária. Nós já estamos com os temas montados e divididos entre o grupo para fazer estudo, e esses estudos vão gerar eventos como esse. Então, eu gostaria de chamar aqui os membros que estão aqui hoje, por favor, para apresentar a vocês. Para ficar aqui comigo, que esse grupo, na verdade, todos têm as mesmas funções, só estou como coordenadora porque sou conselheira também. E a gente queria aproveitar para agradecer o presidente Walter Leno pelo apoio na criação deste grupo. Essas pessoas estão aqui hoje, nós conversávamos e falávamos, a gente precisa de um grupo para estudar a reforma tributária, a gente precisa de um grupo técnico para estudar as alterações à legislação. E aí o presidente deu esse apoio, criou essa resolução, e aí eu gostaria muito de agradecer, presidente, mais uma vez, a criação do grupo de estudo. É um grupo ativo, e quem quiser também contribuir ou participar do grupo, só entrar em contato, que também pode ser um grupo aberto de estudo, né? Então, a gente vai promover encontros e estudos da área tributária. Eu queria aproveitar também para agradecer a Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda ela tem se demonstrado como um dos maiores parceiros do CRC. E é muito importante a gente ter esse apoio. Então, eu gostaria de agradecer em nome do secretário, mas principalmente a presença aqui do subsecretário, Tiago Venâncio, do Lucas, os auditores aqui presentes, porque é assim que se faz uma parceria, é assim que se faz um ambiente econômico de acordos, dessa forma como a Secretaria da Fazenda hoje se posiciona.
É uma Secretaria da Fazenda aberta a proposições, é uma Secretaria da Fazenda que está à disposição de eventos. Nos últimos 3 meses, é a 3ª vez que a Secretaria da Fazenda está com a gente aqui sentado, conversando e debatendo uma nova legislação. E isso é muito importante. Então, mais uma vez, subsecretário, muito obrigado. É importantíssima essa parceria. E o grupo de estudos tributários, uma das funções, além de estudar a reforma tributária, é estudar também a legislação estadual. Então, por isso que a gente está hoje aqui. Muito obrigada. O CRC, mais uma vez, está à disposição dos profissionais de contabilidade e o grupo de estudos técnicos tributários também está à disposição da classe, com o objetivo de trazer mais eventos, mais palestras e mais conhecimento. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença do ex-presidente do CRC Espírito Santo, contador Paulo Vieira Pinto, e na pessoa do vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Rodrigo Sangali, eu saúdo a todos os conselheiros aqui presentes. E eu convido agora o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, contador Walter Leno Maifredi Noronha, para a sua saudação. Bom dia a todos. Semana agitada, com muitos eventos aqui no Conselho de Contabilidade. E hoje foi mais um dia que me surpreendeu, né, de ver essa casa cheia, com um número de pessoas buscando conhecimento além daquelas que nós prevíamos. Então, desde já, peço desculpas, né, por estar um pouquinho apertado, mas eu fico muito feliz porque a classe está buscando o conhecimento, né? Eu acho que é isso que importa. Muitas novidades, muitas informações, e a gente precisa disso aqui, de estar respirando a contabilidade para poder se atualizar e prestar um serviço de excelência. Quero, antes de fazer as minhas considerações também, agradecer algumas pessoas que se encontram presentes na data de hoje, principalmente, né, o subsecretário Tiago Venâncio, um parceiro do Conselho de Contabilidade, atendendo todos os pedidos. E aí, Tiago, estenda esses elogios ao nosso secretário Benício, porque Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo e Conselho Regional de Contabilidade hoje está de mãos dadas em prol de uma parceria sadia com a profissão, tá? Nós sabemos que temos as dificuldades do dia a dia, muitas novidades, e essa legislação nos obriga a um estudo constante, mas quando existe o diálogo, a coisa flui com uma naturalidade muito boa, e é isso que importa para a nossa profissão. Quero também deixar o meu registro aqui de agradecimento ao Pedro, ao Giovanni, ao Lucas, que vai estar palestrando para a gente aqui, em nome de todos os auditores fiscais da Secretaria da Fazenda. Como a Paula comentou, isso aqui é uma iniciativa do Grupo de Estudos Tributários do CRC, mas o CRC também tem uma parceria muito sadia com a Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui nós também temos inúmeros membros da Comissão de Estudos Tributários da Ordem dos Advogados. Aqui eu saldo de forma muito especial o Marcelo Alvarenga, estendendo todos os meus elogios e agradecimentos também a toda a comissão da OAB que se faz presente, além de todos vocês profissionais que enriquecem esse nosso debate na data de hoje. Aproveitem essa oportunidade que nós estamos tendo para buscar conhecimento, para esclarecer as dúvidas, porque hoje são as oportunidades que nós estamos tendo, né, de ouvir os auditores, aqueles que idealizaram a legislação, seja do devedor contumaz, seja das novas normas e regulamentações, obrigações que estão surgindo. Ter essa oportunidade hoje é de uma forma muito gratificante.
Inclusive, quero também, desde já, agradecer ao Tiago pela facilitação que nós acabamos de ver também por uma iniciativa da Cefaz, de facilitar os procedimentos de registros, né? Vou deixar daqui a pouco ele fazer o comentário, que era uma dor também que o profissional sente, né? Quando está no exercício da profissão, de ter que fazer o cumprimento das burocracias para liberar a sua inscrição estadual, para fazer a atividade dos seus clientes girarem. E aí, quando você facilita ou desburocratiza esses procedimentos, né, facilita a nossa vida. Então, quero também, desde já, agradecer por isso. Eu não vou mais me alongar, eu só quero reiterar meus agradecimentos pela presença de vocês. Muitos profissionais do interior do estado que sentem a dificuldade de se deslocar até a capital para participar desse evento, puxaram minha orelha, falaram: poxa, presidente, eu queria tanto estar aí, mas para mim fica muito difícil. E essa dificuldade acaba fazendo com que eu precise de levar o conhecimento também para o contador lá do interior. Então, essa apresentação ela vai ser gravada para que depois possa ser acessada lá no YouTube do CRC, né? Para que vocês possam depois também esclarecer e compartilhar com todos os colegas profissionais esse conhecimento tão importante. Tá? Pessoal, muito obrigado. Desejo um bom dia e um ótimo evento a todos nós. E eu convido, representando o governo do Estado, o subsecretário da Fazenda do Estado do Espírito Santo, Tiago Duarte Venâncio. Bom dia a todos. É uma imensa alegria estar aqui com vocês hoje. Casa cheia, Walter Leno, hoje. Parabéns a todos vocês por estarem aqui presentes. Eu gostaria de agradecer, em nome do Walter Leno, né, o trabalho que vocês vêm desempenhando. Eu posso falar isso com muita segurança, porque desde que comecei no Estado, há 22 anos, eu só pareço novo, mas não sou tão novo assim, não. Lá em os postos fiscais, depois trabalhei durante muitos anos em agências da Receita Estadual, estive com uma ex-colega, hoje contadora, está aqui presente, a Thaís, e ela é prova de que uma das minhas prioridades era estar cada vez mais próximos e se colocar no lugar de vocês que estavam ali precisando de um atendimento, enquanto nós, Estado, é o nosso dever servir. Então, eu gostava muito de trabalhar com contadores, com os auxiliares, os técnicos contábeis, não é mesmo, Thaís? E eu trabalhava no cadastro, né? Então, trabalhei muitos anos no cadastro, e eu sei muito bem como é complicado trabalhar com FAQ. Então, essa fala, né, essa pequena pontada que o nosso presidente Walter Leno nos trouxe, é que chega de FAQ aqui no Estado do Espírito Santo. Né? Conseguimos, nessa semana, finalizar, concluir a última etapa desse projeto. Demorou mais do que nós gostaríamos, mas por questões tecnológicas, enfim. A gente sabe que não é tão simples assim. Mas o auditor Giovanni vai falar um pouco melhor sobre isso. A gente ainda tinha, né, algumas FAQs que precisavam ser executadas aqui manualmente, quando havia alterações de empresas cujas as matrizes eram em outros estados. Então, não teremos mais FAQ aqui no Estado, tudo 100% de forma eletrônica. Eu gostaria de trazer aqui também um abraço e um agradecimento do nosso secretário Benício, Walter Leno, que não pôde estar presente, mas é um colega que está muito próximo também de todos vocês. O GTFaz para a gente é um orgulho, né? É um motivo de muita alegria estar dialogando. E aqui eu agradeço a presença do Dr. Marcelo Alvarenga, representando a OAB, que também faz parte do GTFaz. Marcelo, estivemos uma vez, não sei se lembra, há alguns anos, conversando sobre educação fiscal lá na Cefaz. Né? Espero que estejam avançando naquele projeto lá na OAB. E a Cefaz continua, a Receita Estadual continua de portas abertas para que a gente possa criar um elo cada vez mais forte nesse tema tão importante que é a educação fiscal. Estamos diante de uma reforma tributária, né? O ICMS, todos vocês sabem, tão bem quanto nós, auditores, o manicômio, né? A dificuldade que é estudar esse tributo. Então, por mais que a reforma esteja vindo aí, teremos que estudar ainda, continuar estudando o ICMS, porque teremos anos de transições.
Então, vem aí um novo imposto, um novo tributo, mas o ICMS ainda precisa continuar sendo estudado pelo que virá pela frente. E os municípios também terão um papel importante nessa reforma tributária. Então, o trabalho de vocês, eu acho que se torna ainda mais importante, né? Porque teremos que, talvez, auditar, fiscalizar tributos que hoje, muitos municípios no Estado, eles não têm administrações tributárias efetivamente constituídas em seus municípios. Muitos dos municípios não tributam o ISS, por exemplo, como deveriam, né? E com essa união, eu acho que o nosso trabalho enquanto auditores fiscais da Receita Estadual e o de vocês, contadores, eu acho que ele se torna ainda mais relevante. Sem muitas delongas, eu gostaria de agradecer ao auditor e gerente fiscal Lucas, auditor e gerente de arrecadação e cadastro Giovanni, ao auditor e gerente de atendimento ao contribuinte Pedro, e ao meu professor Bismarck, que está aqui também, que foi gerente de atendimento durante muitos anos e quem me ensinou bastante quando eu voltei para o Estado como auditor fiscal. Que tenham vocês uma ótima manhã de trabalho. Hoje eu vou ficar só ali olhando e aprendendo com vocês mais um pouco. E desejo a todos vocês uma ótima manhã de trabalho. E a Secretaria da Fazenda e a Receita segue sempre à disposição, Walter Leandro. Foi um prazer. Esqueci de agradecer. Eu estou fazendo um mestrado e eu não sei se vocês me reconheceram com várias mensagens que Walter Leandro e sua equipe distribuiu para vocês por e-mail, pedindo para participarem de uma pesquisa sobre cooperação fiscal. Então, muito obrigado a todos os contadores que participaram e responderam a essa pesquisa, que foi fundamental para que eu pudesse terminar o meu mestrado. E os resultados foram maravilhosos. Vem aí um novo cooperação fiscal e ainda muito melhor por conta da contribuição e ajuda de todos vocês. Obrigado. Só um esclarecimento a respeito do certificado para quem vai assistir o curso depois. A gente vai disponibilizar no painel do CRC e a pessoa tem que participar de pelo menos 75% do tempo de duração do evento. Não pode pular velocidade, não pode avançar quadro, porque o sistema computa certinho. Tá? Então, se chegou no final, não saiu, e você adiantou velocidade, não adianta ligar que a gente não consegue fazer nada. Tá? Então, tem que assistir certinho e a pontuação vai ser disponibilizada também. E, caso tenha algum auditor ou perito que não cumpriu a educação continuada, o prazo termina dia 31 para justificativa. Tá? Então, sábado. Como eu conheço o sistema do CFC, é melhor fazer até sexta. Espera sábado, não. Então, vamos lá. Para a primeira palestra, com o tema Decreto número 5774-R, devedor contumaz, eu convido para sua mediação a conselheira Paula Antonella Vieira Pinto. E eu convido o auditor e gerente fiscal da Cefaz no Espírito Santo, Lucas Calvi. Oi. Bom dia. É a segunda oportunidade, né, que nós estamos aqui no CRC falando sobre esse tema, mas em exposição com outras entidades, acho que já é a quinta ou sexta vez que nós estamos fazendo esse trabalho. E semana que vem estaremos também em Linhares fazendo essa mesma exposição. Então, nós vamos repetir, de certa forma, um pouco daquilo que a gente já passou, para alguns que já assistiram essa apresentação, algumas coisas serão repetitivas, mas
num comparativo com aquela apresentação anterior que nós tivemos, agora nós já temos a regulamentação muito bem colocada, nós já tivemos a primeira publicação da listagem, então nós vamos avançar um pouco mais em alguns conteúdos que vão ser abordados, tá bom? Perfeito, vamos lá. Agora melhorou, né? Então, num primeiro momento aqui, nós trazemos uma definição do que é um devedor contumaz. É uma empresa que ela tem uma dívida substancial, um valor significativo, digamos assim, que foi o que nós estabelecemos como 15 milhões ou a partir de 1 milhão. Isso se dá de forma reiterada, esse comportamento de inadimplência da empresa, ela se perpetua ao longo do tempo e, de certa forma, também é uma intenção da empresa em sonegar aquele valor, em deixar de recolher. Isso que se traz como uma definição um pouco mais já consolidada do que um devedor contumaz. Então, por isso que nós trazemos ali que ele se caracteriza pela inadimplência substancial, intencional e reiterada para o não pagamento do tributo. Então, em muitos casos, a empresa se projeta no mercado com a intenção e com a vontade de não pagar o tributo. E aí, lembrando, esse não pagamento, não necessariamente ele é um não pagamento integral. Às vezes, algumas empresas utilizam de artifícios para fazer um não pagamento parcial. Isso também não descaracteriza essa definição e esse enquadramento dessas empresas. E elas utilizam o não pagamento do imposto, como todos nós sabemos, como um diferencial competitivo. E é por isso que ela lesa o mercado e também os cofres públicos. Então, trazendo agora essa definição ali, esse conceito teórico para aspectos práticos que devem ser relacionados na legislação, nós já temos hoje definido quais são os 2 critérios de enquadramento de uma empresa como devedor contumaz. O primeiro critério é a empresa ter deixado de recolher nos últimos 2 meses 6 períodos de apuração do imposto consecutivos ou alternados, né? Então, numa questão, em um ano, a empresa não pagou imposto 6 vezes, por exemplo, né? Então, 50% ali do que ela deveria pagar foi deixado de ser recolhido. E esse montante que não foi recolhido, ele tem que ser superior a R$1 milhão. Ele tem que ser superior a R$1 milhão. Então, nós temos aqui bem trabalhado a questão da intensidade da sonegação e também até do critério de ser reiteradamente cometido aquela irregularidade. Temos um outro critério também, que é de dívida ativa. E aí aqui muda um pouco a figura, porque o montante total de dívida ativa, ele leva em consideração todos os estabelecimentos do grupo econômico. Então, eu não vou mais analisar agora empresa por empresa. Eu vou analisar o grupo econômico como um todo, e se esse grupo econômico, incluindo as empresas baixadas, não ativas, com qualquer situação cadastral diferente de ativa, esse montante ultrapassar R$15 milhões, essa empresa também será enquadrada como devedor contumaz. E aí, lembrando que o enquadramento como devedor contumaz de um estabelecimento, ele alcança os efeitos para todos os estabelecimentos daquele mesmo grupo econômico. Tá? Então, a gente tem um efeito ali de extrapolação para que o grupo econômico inteiro, a intenção da norma é justamente nesse sentido, possa estar agindo de acordo com o que prevê a legislação. E aí é importante a gente falar que o grupo econômico, nesse caso, não são só matrizes e filiais, não são só empresas. A empresa realmente vai ter alguma classificação desse grupo econômico já estabelecida, Lucas, hoje? Num primeiro momento, nós estamos trabalhando num conceito um pouco mais básico, digamos assim, de raiz de CNPJ, para facilitar um pouco esse nosso entendimento, essa nossa conversa. Mas a gente sabe que, muitas vezes, o critério de definição de grupo econômico, ele traz outras questões para serem trabalhadas, que aí vai ser analisado de acordo com o caso concreto, porque não é o objetivo, né? Tem que fazer uma análise um pouco mais individualizada daquelas empresas, para falar que raízes distintas, na verdade, são o mesmo grupo econômico. Mas a gente tem processos hoje que a própria Procuradoria já estabelece como, na dívida ativa como um grupo econômico. Aí, nesse caso, estaria somado no devedor contumaz, que já Sim. teria classificado. Né? Perfeito. Aí a gente pode fazer esse trabalho, sim. Entendi.
E aí o que é que nós temos, né? O devedor contumaz, como nós colocamos, ele não recolhe tributo, ele pratica uma competição desigual em preço ou em margem, e aí vai depender da estratégia do empresário, se ele quer utilizar o não pagamento do imposto para que ele seja mais agressivo e tome o mercado de outras empresas, ou se ele vai querer ser melhor remunerado, dado o mesmo preço de venda que ele tem em comparação com algum concorrente, né? Nós temos essas duas possibilidades. E, por óbvio, né, em decorrência desses dois fatores, ele distorce o mercado. E esse é o principal objetivo dessa norma, ela se volta mais para isso. Tentar, de alguma forma, contribuir para uma correção de mercados que estão distorcidos, obviamente, em decorrência de empresas que utilizam do não pagamento de imposto. E aí a grande pergunta, né? Esse tema não é novo para ninguém, não é novo para o Brasil como um todo, é um tema antigo, que é a sonegação, que é o devedor contumaz, e durante muito tempo nós ficamos sem resposta para esse drama, né? Nos últimos 5 anos que as unidades da federação começaram a se organizar em projetos de lei, em estruturas de combate um pouco mais efetiva aos devedores contumazes. Para quem está acompanhando a discussão a nível nacional, essa discussão já se arrasta há mais de uma década, sem que tenha sido definido aí critérios efetivos. É uma discussão muito mais politizada, polemizada no âmbito nacional. Mas alguns estados já conseguiram avançar. E o Espírito Santo fez algo bastante semelhante, em termos de mudança, em termos de novas estruturas para que a gente possa combater um pouco mais esses devedores. Só para completar essa questão nacional, ontem o subsecretário da Receita Federal ele fez um pronunciamento que a Receita Federal também está avançando na legislação do devedor contumaz. Então, já existe o projeto, já está analisado, já está sendo estudado, né, na comissão da Frente Parlamentar. E aí o subsecretário Barreirinhas ontem ele já relatou que está muito próximo da Receita Federal também determinar. Eles já separaram cerca de 7% dos contribuintes na questão nacional de devedores da Receita Federal que serão classificados como devedores contumazes. E aí ele já relatou que vai ter várias restrições na questão do próprio CNPJ. Então, quer dizer, não é uma questão do Espírito Santo, né? Então, essa é realmente a discussão nacional. E aí o que foi desenvolvido pelos estados, como resposta a essa prática, foi a transferência da responsabilidade do pagamento do imposto. Se eu estou verificando que determinada empresa, o Estado confia nela o pagamento do imposto, o Estado espera, a sociedade espera que aquela empresa faça o recolhimento do imposto, e aquela empresa, de forma reiterada, de forma intensa, substancial, não o faz, uma das medidas, e é justamente isso que nós desenvolvemos, é transferir a responsabilidade pelo pagamento do imposto. Eu tiro essa responsabilidade daquele devedor que não paga e transfiro para quem negociar com ele, para quem vender para o devedor contumaz ou para quem comprar do devedor contumaz, de acordo com inúmeros fatores que nós vamos trabalhar um pouco mais aqui na frente na apresentação. Então, essas são as duas principais medidas, né? Como nós colocamos, que é o deslocamento da responsabilidade. Eu tenho a figura da antecipação parcial, que é uma inovação na legislação aqui do Espírito Santo. Isso a gente não observou em nenhuma outra legislação dos outros estados que já lançaram esse desenho do devedor contumaz. E a figura do diferimento, que é justamente a postergação do pagamento do imposto. Na verdade, é o deslocamento do devedor contumaz para o seu cliente, certo? Então, vamos detalhar aí essas duas situações. Então,
Então, o primeiro exemplo, né? Uma indústria que está enquadrada definitivamente como devedora contumaz, já sujeita a um regime especial de fiscalização, no qual prevê a medida do diferimento do imposto, né? Quem comprar dela, ou seja, o cliente, um varejista, um atacadista que comprou desse industrial, vai ter que pagar o imposto que seria devido originalmente por essa indústria. Então, traduzindo um pouco em números aqui para facilitar, como que vai se dar essa apuração, esse recolhimento? Vamos supor que essa operação foi uma operação de R$100, com uma carga tributária efetiva ali de 7%, geralmente as indústrias têm uma redução nas operações internas, então tem um montante de imposto ali de R$7, que deve ser recolhido pelo industrial. Ele é um devedor contumaz, então eu estou tirando dele a responsabilidade pelo pagamento do imposto e transferindo para o cliente, para o varejista ou para o atacadista. No nosso caso ali, acho que fica mais parecido com o varejista. Esse varejista, então, ele vai ter que recolher no mês subsequente, até o 12º dia, nós vamos abordar isso mais uma vez, esse valor de R$7. É assim que vai se dar a sistemática. A apuração será realizada através dos documentos fiscais que forem emitidos, ou seja, a partir das minhas compras de devedores contumazes, eu vou apurar aquele montante de imposto e vou fazer o recolhimento no mês subsequente. Também temos o desenho inverso, né? Quando nós verificamos os mecanismos desenvolvidos pelos outros estados, nós verificamos que o Instituto do Devedor Contumaz, todos vocês vão perceber que ele tem algumas limitações, por óbvio, né? Ele não vai resolver o problema de sonegação no Brasil. Ele é mais uma resposta que nós estamos dando. Então, por exemplo, nós não conseguimos hoje trabalhar ainda com as operações interestaduais, por exemplo, porque envolveria convênio e protocolo. Então, esse já é uma limitação natural desse desenho. Então, nós também pensamos, depois de colher as experiências que os outros estados tiveram, de inserir a figura da antecipação parcial. Por quê? Sem essa figura da antecipação parcial, por exemplo, eu não consigo fazer um combate aos varejistas. Qual medida eu vou impor a um varejista? A postergação do momento do pagamento do imposto para uma pessoa física que vai comprar a mercadoria? Eu não consigo. Isso não vai ter aderência, né? Não é razoável exigir que milhares de CPFs agora passam a ter que recolher o imposto, né? Seria uma medida ineficaz. Ela não ajudaria no combate. Ela não ajudaria. Então, nós invertemos e criamos um novo desenho, que é justamente o da antecipação parcial. Então, um atacadista, por exemplo, remetendo uma mercadoria para um varejista, e esse varejista está gravado como devedor contumaz. Essa operação, mais uma vez, de R$100, com 7%, a redução de atacadista, 534 ZZA, por exemplo, de 7%, o fornecedor, ele vai ter que pagar a diferença de 7 para 17. Ele vai ter que pagar 10% de imposto a título de antecipação parcial, certo? Justamente para que eu consiga antecipar ao menos uma parcela do imposto que seria devido por esse varejista devedor contumaz quando ele fizesse suas vendas posteriores. Um outro nível de medida também que nós colocamos é justamente a exigência do pagamento operação por operação. Ou seja, eu não desloco a responsabilidade tributária, ela continua com o devedor contumaz, mas agora ele não tem mais a prerrogativa normal de pagar o imposto no mês subsequente, ele vai ter que pagar operação por operação. É um desenho que nós já temos aqui no nosso ordenamento, com café, com ICMS transporte, em algumas situações nós também tínhamos isso, removemos recentemente. Então, isso já está previsto no nosso ordenamento. Então, seria mais uma dessas possibilidades. E qual seria a resposta? Olha, devedor contumaz, a partir de agora você vai ter que pagar o imposto operação por operação, e o adquirente daquela mercadoria só vai poder se apropriar daquele crédito de imposto se a nota fiscal vier acompanhada do comprovante de pagamento e de recolhimento daquele tributo.
não havendo pagamento do imposto por parte do devedor contumaz, o adquirente ele ficaria sem direito ao crédito do imposto. Então, fica conjugada essas duas medidas também para serem definidas. E aí, como nós colocamos, justamente porque é o que dá peso àquela medida, é a exigência do pagamento do imposto para efeitos de apropriação de crédito. Porque eu simplesmente falar que um devedor contumaz, ao invés de ele ter que pagar o imposto no mês subsequente, ele tem que pagar operação por operação, se ele já não pagava antes, não é agora que ele vai pagar, porque eu botei operação por operação. Então, tem que ter algum agravamento, para que eles façam o recolhimento de alguma forma. Aqui a gente entra num ponto em que, de certa forma, é um pouco confuso ainda, mas que nós fizemos assim justamente para que toda a sociedade pudesse assimilar da melhor forma possível a questão do devedor contumaz. Então, é uma norma que nós estamos trabalhando com ela de forma espaçada, com vários contatos, com várias interfaces, para que todos saibam e conheçam bem esse instituto. E nós fizemos um desenho também semelhante com o de outros estados, em que nós dividimos em 3 tempos a abordagem que é feita. Numa primeira abordagem, que nós realizamos agora no dia 19 de agosto, fizemos a publicação da listagem prévia das empresas que hoje atendem os requisitos para serem consideradas devedoras contumazes. Essas empresas são ativas e inativas. Eu tenho 381 grupos econômicos, mais de 10 mil débitos abertos em nome dessas empresas, né? Então, há um volume considerável de débitos que estão pendentes, e esse valor passa da casa de 20 bilhões hoje. Tá? Segundo momento que nós vamos realizar no final de outubro para início de novembro, que é a publicação da listagem definitiva. Depois de superar esse prazo de 60 dias para que aí as empresas regularizem sua situação, e aí regularizar, a gente leia-se, na verdade, qualquer forma de regularização, pagamento, parcelamento, ou qualquer hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, garantia, como penhora, qualquer instituto desse que a empresa se valer, ela vai conseguir ter esse débito removido do que foi colocado inicialmente e que motivou o enquadramento dela como devedor contumaz. Após a listagem definitiva, aí sim que a gente entra na publicação dos regimes especiais de fiscalização. Então, para o profissional contábil, para os advogados e para as empresas, esse é o momento mais importante, porque é com a publicação do regime especial de fiscalização que eu vou ter a medida prevista para cada empresa de forma individualizada. Essas medidas elas não vão, por exemplo, dentro de um mesmo grupo econômico, serem iguais para todo o grupo econômico. Eu tenho, por exemplo, redes de varejo que têm centro de distribuição. Não faz sentido eu adotar o mesmo critério de antecipação ou diferimento que eu coloquei, por exemplo, para um varejista, também colocar a mesma medida para um atacadista. Não faz sentido. Então, vai haver um detalhamento maior a nível de inscrição estadual, a nível de estabelecimento, para prever essas medidas. E é somente após a publicação desses regimes que, de fato, os terceiros que forem transacionar com esse devedor contumaz, que eles vão estar sujeitos a essas medidas. Para a questão para a gente da contabilidade, pessoal da contabilidade, eu acho importante, nesse período em que ainda não saiu os regimes, né? Mais importante para a gente é realmente quando for publicado o regime, e aí os clientes que não são devedores, que a maioria está aqui, possuem clientes, na verdade, não devedores. Mas eu acredito que é muito importante a gente começar a olhar essa lista e até comunicar aos nossos clientes. Então, quer dizer, pelos nossos sistemas, a gente consegue verificar com quem os nossos clientes se relacionam, né? E aí a gente consegue levantar para essa lista de 380 e já começar a avisar. Esse eu acho um movimento importante das empresas de contabilidade.
Cliente, olha, a gente vê que você tem como grande fornecedor um devedor contumaz. Brevemente, o Secretaria da Fazenda vai publicar uma nova e você terá mais uma obrigação a cumprir. Porque, né, nós, contadores, nossa função é exatamente isso, é antecipar todas as questões das obrigações. Como a gente sabe, vai ter um aumento aí de trabalho para as empresas de contabilidade e também para esses clientes. Então, acho muito importante a gente aproveitar essa lista, mesmo que não seja uma lista definitiva, né? Essa lista ela pode ser alterada. A Secretaria da Fazenda já comunicou que muitos contribuintes procuraram a Secretaria da Fazenda para regularizar as suas situações, mas dessas de 380, a gente não acredita que vai diminuir tanto, né, Lucas? Então, eu acho um movimento importante que as empresas de contabilidade também iniciem esse trabalho. Pegar a lista, entrar em contato com os clientes, falar, ó, cliente, esse você se relaciona muito, é seu fornecedor costumeiro, é seu cliente costumeiro. E aí a gente vai ter aí um novo recolhimento de imposto, uma nova obrigação a ser cumprida. E até um novo trabalho, um novo honorário, né? Então, acho que todas essas questões o profissional de contabilidade precisa agora, nesse momento, antes de ser publicado o REF, se posicionar. Perfeito, Paula. E em todas as nossas abordagens, nós estamos fazendo questão assim, de justamente explicar quais são os critérios que a administração tributária vai levar em consideração para definir essas medidas. De forma que assim, tudo vai ser muito lógico. Tudo vai ser muito lógico. E, com base nisso, os próprios profissionais contábeis já podem até se antecipar e prever, de alguma forma, qual medida vai ser aplicada a um possível cliente, a um possível fornecedor, dessas empresas que são devedores contumazes. Por exemplo, como nós colocamos, um varejista, devedor contumaz, não vai ter prevista para ele ali uma medida de postergação do momento do pagamento, vai ter que ser antecipação. Então, se, por exemplo, o meu cliente é esse devedor contumaz, eu tenho que estar ciente disso. Ou se o meu cliente é um atacadista que vende para um varejista devedor contumaz, olha, você tem um volume de operação significativo para aquele devedor contumaz, já se prepare que, bem provavelmente, você vai estar sujeito à medida do pagamento do imposto por antecipação parcial. O desenho vai ser lógico. E aí nós trazemos aqui alguns desses critérios. Segmento econômico da empresa, como nós colocamos, se é uma indústria, se é um atacado, se é um varejo, qual que é o papel que ela desempenha ali no círculo da mercadoria. Regime de tributação dos produtos, se é um regime ordinário, se é de antecipação, se é na substituição tributária. Regime de tributação da própria empresa, perfil dos fornecedores, perfil também dos clientes e tipo de operação e prestação. Vamos trabalhar um pouquinho isso daqui. Por exemplo, eu tenho um atacadista, que ele é um devedor contumaz. Ele está no meio da cadeia, então eu posso trabalhar a exigência tanto ou para frente ou para trás, né? Antecipação parcial ou a medida do diferimento. Só que, analisando aquele perfil de quem aquele atacadista compra, por exemplo, são apenas 3 empresas. Ele compra de 3 indústrias e atacados que fornecem as mercadorias para ele, ao passo que ele tem na sua rede de clientes 1.000 varejistas. Por mais que eu possa trabalhar com as 2 medidas, se apresenta como mais sensato eu trabalhar com antecipação parcial, porque eu vou estar atingindo e só vou ter que exigir o pagamento de apenas 3 empresas, um número muito mais reduzido. O fisco não tem a intenção de pulverizar o número de contribuintes que ele tem que fiscalizar em relação a isso. Nós vamos querer buscar o caminho em que eu tenho que atingir o menor número possível de contribuintes, tanto para que seja facilitado o trabalho da fiscalização, obviamente, mas também que esse instituto cause o menor impacto também na sociedade. Nós também não queremos colocar que todo mundo tenha que adotar alguma medida, toda e qualquer empresa. Não é essa a ideia. Então, nós vamos trabalhar com esse nível de detalhamento. Então, os profissionais contábeis, querendo ou não, têm acesso a essas informações, muitas vezes, de seus clientes, né? Conseguem verificar de quem compra, para quem vende, em qual cadeia econômica que ele está, qual é o perfil de operação, e fazer um exercício lógico. Olha, qual que é a medida mais efetiva aqui? Será essa? Então, é bem possível que essa também seja a interpretação da administração tributária e o regime especial de fiscalização venha justamente nessa linha. E preparar os sistemas, né? Quem é devedor contumaz vai ter que ter o sistema
totalmente preparado. E aí, por outro lado, também a gente vai ter que verificar nos nossos sistemas, porque, num primeiro momento, se a gente não fizer a questão do sistema, vai acabar fazendo esse trabalho praticamente manual, né? E aí a gente tem aí também 2 recolhimentos, e o Lucas vai falar também das obrigações, né? Como é que a gente vai estar enfrentando. Então, assim, também já, como a gente sabe que a customização dos sistemas demora um pouco, já temos que pressionar os sistemas, como é uma legislação estadual, que também dificulta mais ainda, né? Quando é uma legislação estadual, a gente sabe, aqui a gente enfrenta, fiquei sabendo, tem sistemas ainda que não tem Compete Padaria implantado, porque a legislação é estadual. Então, a gente já deve também já começar a fazer aí os pedidos nos sistemas para poder fazer a adaptação. Está registrada aqui a sua pergunta, depois, no final, a gente responde todas ao junto, tá bom? Em relação à questão de sistemas, que a Paula colocou, de fato, é um drama. Se nós tivermos que fazer uma nova apuração de forma um pouco mais manual, fora de uma rotina automatizada, aparecem chances de erro, o que é natural, como toda e qualquer ação humana, né? A pedido das próprias empresas, do CRC e de outras associações que nós tivemos contato nesses últimos meses, o que nós iremos fazer? Depois, numa tela um pouco mais à frente, nós iremos detalhar isso, mas o nível de publicidade que nós vamos dar será, pelo menos a nosso ver, bastante eficiente. Por quê? Nós estamos trabalhando com publicação no Diário Oficial, nós estamos trabalhando com publicação no Sintegra, nós estamos trabalhando com publicação no site da Secretaria de Fazenda. Obviamente que isso só nos permite ter acesso, olha, aquele contribuinte ele é ou não é devedor contumaz, ou fazer uma análise individualizada de entrar no site e ver qual que é o regime especial de fiscalização e ver qual medida está prevista para aquele contribuinte. Isso é o suficiente para nós termos uma compreensão, mas, para um sistema, isso é a mesma coisa que nada, e a gente concorda com isso, obviamente. Então, no próprio site da Secretaria da Fazenda, nós vamos disponibilizar um arquivo TXT, CSV, nós não definimos isso ainda com a tecnologia, para que possa ser lido todos os estabelecimentos, então, a nível de inscrição estadual, estabelecimento propriamente dito, que são devedor contumaz, que estão sujeitos a um regime especial de fiscalização e qual é a medida prevista para quem comprar ou vender dele. Então, vamos imaginar que nós teremos uma tabela em linguagem lógica para que um sistema possa ler, em que vai ter CNPJ tal, inscrição estadual, medida prevista, medida 1. A medida 1, por exemplo, é a antecipação parcial. Opa, eu vendo para esse contribuinte. Está prevista a medida 1, então eu tenho que pagar o imposto quando eu vender para ele. Ou não, está prevista a medida 2. A medida 2, por exemplo, seria a postergação do pagamento. Opa, eu compro desse devedor contumaz. Então, eu tenho que saber que todas as notas de aquisição provenientes desse devedor contumaz, eu vou ter que apurar aquele montante de imposto e fazer o recolhimento, né? Então, nós vamos entregar isso para que os sistemas possam ler e, de alguma forma, parametrizar e auxiliar a vida das empresas e dos profissionais também. Então, aqui a gente retoma coisas que nós já trabalhamos na apresentação, mas que é importante, porque essa geralmente é a maior fonte de dúvida, que é a rotina que nós aplicaremos. Como que vai ser esse fluxo? Edital de notificação prévia, né? Já fizemos, dia 19 de agosto, foi publicado, prazo de 60 dias para as empresas contestarem ou apresentarem ou regularizarem a situação, da forma como está previsto na legislação, não importa qual. Recebimento e apreciação das contestações, nós estamos justamente nessa fase, recebendo e analisando. Publicação da listagem definitiva no Diário Oficial, isso vai ocorrer em meados aí da virada de outubro para novembro. E aí, repito, a publicação da listagem definitiva da empresa como devedor contumaz não atrai nenhuma medida ainda. Se eu compro ou vendo desse devedor contumaz, eu ainda não estou sujeito a nenhuma medida.
Depois dessa publicação definitiva no Diário Oficial, nós faremos a elaboração dos regimes especiais de fiscalização. A partir dessa publicação, que terá efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente, aí sim, quem comprar ou vender de um devedor contumaz sujeito ao regime especial de fiscalização, que terá que observar as medidas específicas previstas naquele regime, certo? E, em termos de publicidade, como nós falamos, Diário Oficial será utilizado, site da Secretaria de Fazenda será utilizado e a própria consulta Sintegra também será utilizada. Então, esses são os 3 mecanismos que nós vamos colocar. E aí, no site da Secretaria de Fazenda, é importante fazer o detalhamento. Nós vamos disponibilizar uma informação visual para que a gente possa olhar e ver as empresas. Vai ter a possibilidade de baixar aquele regime especial de fiscalização e também um arquivo para que os sistemas possam ler e entender qual é a medida específica para cada empresa relacionada como devedora contumaz e sujeita ao regime especial. E aí o que a gente espera com isso é uma indução de comportamento. Tanto uma mudança, na verdade, né? Tanto por parte do próprio devedor contumaz, como até por parte das próprias empresas. Porque hoje uma empresa, ela compra ou vende para um devedor contumaz e isso não afeta em nada os negócios da empresa. Isso não atrai para ela nenhuma responsabilidade, isso não atrai para ela absolutamente nada. A legislação não imputa nada a essa empresa que simplesmente compra ou vende de um devedor contumaz. O que nós temos que entender é que esse combate às empresas devedoras, eles têm que ser feito em conjunto, mercado e o Estado com seu aparato de fiscalização e de tributação. Os dois têm que andar juntos, e é por isso que essas medidas prevêem a transferência de responsabilidade. Em muitos casos, e aí vocês vão até concordar comigo, o mercado ele tem um poder sancionatório muito mais forte do que o Estado. Porque se todo mundo pegar e falar, olha, não compro mais de devedor contumaz, o que acontece com aquela empresa? Ela deixa de existir, ela simplesmente para. O Estado não tem esse poder. A gente não tem essa prerrogativa de simplesmente suspender a atividade econômica de uma empresa porque ela não está fazendo o pagamento de imposto. Não estou falando de fraudes estruturadas, estou falando de falta de pagamento do imposto. Então, o combate ao devedor contumaz, ele vai ser enfrentado dessa forma. O mercado e o Estado junto. E o mercado também numa linha de repactuar preços, em muitos casos, né? Eu compro de um devedor contumaz, aquela operação de compra que eu fazia consignava um certo volume de débito de imposto que eu me apropriava livremente como crédito. E aí eu pagava R$100 numa caderneta. Agora, se eu comprar essa mesma caderneta, eu tenho que pagar o imposto no lugar do devedor contumaz, e se eu não pagar, eu ainda não posso apropriar aquele crédito. Eu vou continuar comprando a R$100 ou eu vou repactuar algum preço? Eu vou fazer uma nova forma de negociação, de definição de custos em relação a isso. As empresas, por óbvio, vão querer se reajustar e precisam se reajustar, porque não tem como a gente simplesmente inserir agora um imposto em uma cadeia que estava ocorrendo sem a tributação e esperar que, no final, eu vá ter o mesmo preço de venda, a não ser que seja um segmento com uma margem muito alta e que dê para comportar, por algum motivo, a inclusão ali do imposto. Mas, regra geral, toda essa cadeia terá que ser reajustada. Terá que ser reajustada. E lembrando que a gente vai fazer a antecipação. Né? É isso que você está falando. Nós vamos fazer a antecipação desse imposto, desse recolhimento, provavelmente no dia 12. Né? Então, não faz sentido estar fazendo Enfim, é mais uma questão que a gente estava também analisando. Um dos objetivos da gente, mais uma vez, estudar essa lista dos 300 e tantos contribuintes é alertar os nossos clientes. Vale a pena você continuar se relacionando com esse fornecedor? Vale a pena você continuar se relacionando com este cliente diante do trabalho
que você terá e diante do custo. Não é só o trabalho da contabilidade. Quando a gente fala assim, parece que a gente está querendo fugir dos refs, né, por conta do trabalho da contabilidade. Mas efetivamente, essa operação terá um custo maior para todos os clientes, né, das nossas empresas que permanecerem se relacionando com os devedores. Uma questão também que foi falada, pouco ali antes, no café, falava, mas, Paulo, por que não suspende a inscrição estadual dessas empresas? Porque a Secretaria da Fazenda simplesmente não suspende a inscrição estadual. Porque não funciona. Né? Se alguém for fazer esse questionamento, próprios auditores aqui podem falar. Eles suspendem as inscrições estaduais dessas empresas, essas empresas reativam essas inscrições, elas voltam para o mercado. Então, por isso que não é uma questão tão simples só suspender a inscrição estadual dos devedores contumazes e acabar com essa questão, porque elas entram na justiça, elas conseguem judicialmente reativar as inscrições estaduais rapidamente. Então, por isso que muitas vezes o mercado ou o Estado precisa procurar outros meios. Né? Perfeito. Excelente colocação da Paula, porque em praticamente toda a exposição que nós fizemos sobre esse tema, foi levantada essa questão, olha, por que vocês não vão lá simplesmente e já fecha logo essa empresa e resolve? Se apresenta, num primeiro olhar, como uma medida mais efetiva. E aí, em relação a isso aí, acho que ninguém vai ver de forma contrária. Mas não nos é permitido fazer isso. A legislação impede que a administração tributária impeça, de qualquer forma, o funcionamento de uma empresa pelo fato de ela estar deixando de recolher imposto. O Estado ele tem que se valer dos outros institutos que ele tem, que é o aparato fiscalizatório, lavratura do auto de infração, cobrança por parte da PGE, do Ministério Público e de todas as outras instituições. Simplesmente suspender a atividade econômica de uma empresa porque ela está em débito com o Estado, isso não é permitido. Nós conseguimos fazer a suspensão da atividade empresarial, bloqueio de nota, cassação, cancelamento de inscrição, na hipótese em que a empresa está trabalhando com fraude. Está em nome de laranja, está fazendo operações simuladas, dissimuladas. Nessa modalidade, nós conseguimos restringir o funcionamento da empresa. O não pagamento do imposto, por mais substancial que ele seja, por mais que considere a empresa como devedora contumaz, no ordenamento jurídico brasileiro atual, não se equipara a uma fraude. Não se equipara a uma fraude ainda. Então, esses instrumentos que a administração tributária tem não podem ser utilizados contra essas empresas. É por isso que todos os estados que já lançaram legislação nesse sentido se organizaram justamente em deslocar a responsabilidade do pagamento e colocar como condicionante do aproveitamento do crédito o pagamento prévio do imposto. Essas são as medidas, até o momento, que foram desenvolvidas e estão sendo trabalhadas pela administração tributária. Então, só fechando aqui essa página, essa medida, né, vai trazer impacto tanto de desembolso de caixa, como no fluxo de caixa das empresas, né? É esperado isso de alguma forma. Comprei de um devedor contumaz, no 12º dia do mês subsequente eu tenho que pagar o imposto no lugar dele, desembolso de caixa, e depois, no 18º, no 20º dia, aquilo ali é crédito para mim e eu abato no montante das minhas operações próprias. Talvez, se a gente analisar numa linha de tempo um pouco mais esticada, não houve um desembolso efetivo, mas pelo menos um deslocamento da linha de fluxo de caixa, essas empresas irão sofrer. Para quem for trabalhar com a antecipação parcial, você vai pagar o imposto e não terá direito ao crédito, porque esse crédito é do devedor contumaz, certo? Então, aí nós estaremos trabalhando com a linha apenas do desembolso do caixa, mas que vai ter que ser repactuado de alguma forma no preço de negociação de venda. O pagamento, né, ele vem como requisito para aproveitamento do crédito, e aí essas duas medidas, né, elas acabam trazendo um impacto no controle administrativo e fiscal que as empresas vão ter, e aí acaba atingindo principalmente o departamento contábil, os profissionais que trabalham na área contábil, porque vão ter que
orientar essas empresas, é o primeiro trabalho, né? É o trabalho inicial agora. Dada que, olha, não tenho como deixar de comprar ou vender para devedores contumazes. Observar aquelas medidas, e aquelas medidas irão trazer a necessidade de, olha, então pede para o seu recebedor de mercadorias exigir que a nota venha grampeada com um DUA, por exemplo. Talvez seja um controle que a empresa tenha que ter. Olha, não quero só o DUA. Quando chegar o DUA, tira a foto, manda para o departamento contábil para verificar se aquele DUA está quitado no site da Cefaz ou não. Uma outra medida também para ser implementada. Então, é óbvio que terão medidas em termos de reorganização administrativa que as empresas e os escritórios contábeis irão sofrer. E aí, por fim, que é o nosso interesse, que é a inclusão do imposto como critério de formação de preço. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Porque quando eu tenho uma cadeia econômica de um determinado produto, que ela inicia ou no meio dela passa a não ter a tributação, o efeito não é só ali. O efeito não é só ali. O efeito vai para frente. Se uma indústria não paga o imposto, aquilo ali vai ter um efeito cascata para frente, de inúmeros fatores. Por exemplo, vamos supor que eu represento uma rede de supermercados aqui. E aí eu tenho a opção de comprar um mesmo produto do atacadista A ou do atacadista B. O atacadista A, ele não paga imposto, o atacadista B, ele paga imposto. Quem vai me ofertar aquela mercadoria com um preço mais baixo? O atacadista A. Em regra, ele vai me ofertar aquela mercadoria com um preço mais baixo, porque ele não paga imposto. Eu não compactuo com isso, e eu compro da empresa B. Só que a rede varejista concorrente minha, ela não se importa com isso, e ela compra do atacadista A. Ela vai conseguir ter um preço de aquisição, ou seja, um custo de produto para ela inferior ao meu. E aí, quando nós formos praticar a venda ao consumidor final, nas gôndolas do supermercado, por exemplo, ou ela vai ser melhor remunerada, dada uma mesma venda, ou ela vai ter um preço de venda menor do que o meu. Ou ela vai ter um preço de venda menor do que o meu. Então, a gente vê nessa pequena brincadeira que uma sonegação que é realizada por um atacado, por exemplo, ela atinge o varejo. Ela atinge o varejo, por mais que o varejo não esteja realizando também a sonegação, que esse varejista ele apure corretamente os débitos e créditos dele para fazer o pagamento do imposto. Mas a mercadoria já chegou para ele com um preço diferente. Então, o efeito ele vai sendo empurrado para as cadeias posteriores. Tá? Então, é por isso que a nossa intenção é justamente fazer com que haja, de alguma forma, uma repactuação de preços em que o imposto ele seja incluído. Quando o imposto ele é incluído, eu trago todas as empresas para o mesmo nível de competição. E aí, aquelas que forem mais efetivas vão ganhar mais espaço no mercado, as que forem mais ineficazes vão perder. Mas aí é por critérios que não seja uma concorrência ali através do não pagamento de imposto. Essa é a nossa intenção. E aí os resultados esperados, né? Como nós colocamos, e aqui a gente fecha a apresentação, fortalecimento da justiça fiscal, né? É uma das atribuições aí que a administração tributária tem, é justamente permitir que o ambiente opere no nível de igualdade um pouco mais razoável. Esse é o nosso desejo, que essa medida tenha eficácia e contribua de alguma forma para que as boas empresas se mantenham ativas e funcionando no mercado. E ato reflexo, consequência, não é o objetivo primário dessa norma, é o aumento da arrecadação, justamente em decorrência dessas medidas que estão sendo aplicadas. Ok. Podemos abrir para pergunta? Alguém tem, por favor? Espera aí, deixa eu... Ah, é.
Só para fins de transmissão do YouTube, depois, se ela está questionando, depois eu vou pedir auxílio aí do pessoal da equipe para auxiliar aqui nos microfones, né? Por que o Estado não faz diretamente, por operação, essa antecipação ou esse recolhimento? Vamos lá. Todo mundo aqui falou de sistema, né? Então, todo mundo está trabalhando com sistema. Então, de certa forma, nós estamos um pouco em pé de igualdades nesse quesito. Calma, calma. Eu entendo que a administração tributária ela consegue ter acesso à documentação eletrônica de todas as empresas ao mesmo tempo, mas a depender de como está construído o sistema de vocês conseguem ter totalizadores ou montantes de valor de operação e de CMS em relação a clientes, a fornecedores. Vocês têm algum controle gerencial, ou a empresa ou o próprio escritório. E aí, com isso, é possível fazer a apuração do imposto. E aí a gente precisa dividir um pouco esse trabalho. Primeiro passo, antecipação parcial. Vamos começar por ela, que ela é mais fácil. Eu, como vendedor, empresa vendedora, eu tenho que ter acesso às minhas notas. Não tem como nem eu me autogerir, me organizar, se eu não tiver acesso às minhas notas fiscais, saber o meu volume de venda. Fiz uma venda com redução de base de cálculo, com diferimento, com algum benefício previsto na legislação para um devedor contumaz, já está dado que eu tenho que fazer o complemento do imposto. Eu tenho que fazer essa apuração e não é se exigir muito nesse aspecto, é simplesmente calcular a diferença aí, digamos, para 17%. As empresas têm acesso a essas informações, certo? Então, a antecipação parcial, eu acho que ela é a que menos impacta, digamos assim, nessa rotina, né? Porque é a própria empresa apurando o próprio imposto que ela deve com base nas informações que ela mesma declarou e gerou ali para o fisco. O drama se intensifica um pouco quando nós estamos falando da medida do diferimento, ou seja, eu, enquanto cliente, vou ter que pagar o imposto por um terceiro e apurar isso com base numa informação declarada por terceiros, mais uma vez, né? Então, já aparece aí, de alguma forma, essa assimetria de informação para que as empresas lidem com isso. E aí é por isso que a gente coloca todo esse trabalho que nós estamos fazendo, de conscientização, de abordagens consecutivas, uma legislação com publicações espaçadas para que a gente se adeque a esse novo cenário. Mas o que as empresas vão ter que fazer nesse desenho? Dado que ela compra de um devedor contumaz e previsto a medida de diferimento, eu vou ter que pegar aquele montante de operação que eu tive no mês, apurar aquele imposto, que nada mais é do que fazer um somatório daquele imposto que foi destacado, e fazer o recolhimento. Trazer isso para a administração tributária para que a gente notifique as empresas que elas têm que pagar um determinado valor de imposto. Nós não temos ferramentas, digamos assim, nós não temos estruturas legais. Esse desenho ele é ainda muito incipiente. Isso foi muito discutido, por exemplo, na reforma tributária, tá como um cenário dos próximos anos em que as empresas deixem de fazer a apuração dela, né? Talvez copiar o modelo do Chile, modelo de algumas outras nações que já colocam que a única obrigação do contribuinte é emitir o documento fiscal e o fisco, tendo acesso àquele documento, faz a apuração e determina o quanto que você tem que pagar. Mas isso não é simples e tem uma série de implicações. E que aqui agora não seria um ambiente muito adequado para a gente discutir isso. Então, a medida, assim, de fato, fica para a empresa. A empresa adquirente de um devedor contumaz vai ter que se sujeitar a essa medida. E, como a Paula colocou, assim, tudo vai ter que ser repactuado, e é o que a gente espera que aconteça. Desde honorários por escritórios de contabilidade e até mesmo questões de preço de compra daquele fornecedor. Não tem como simplesmente, com essas medidas, eu esperar que o preço de compra continue o mesmo. Simplesmente não tem como. Porque você vai conseguir repassar
Você vai ter como aumentar o seu preço posterior de venda sem perder mercado, sem perder cliente? Não é muito razoável. Parabéns, Lucas, pela apresentação, muito clara, muito esclarecedora. Quero cumprimentar aqui também a Paula pelo excelente trabalho que o grupo de estudos vem fazendo, proporcionando a melhor compreensão desse cenário, muitas mudanças importantes, né? Isso contribui muito para que todos nós possamos melhor aplicar essa legislação. Mas eu quero fazer 3 pontos aqui, Lucas. O primeiro é com relação à questão dessa transferência de responsabilidade para o mercado. Por óbvio que o melhor ambiente de competição saudável, sem o contribuinte, o mau contribuinte, é ótimo para todo mundo. Mas isso é papel do fisco. Na medida que essa legislação transfere, em parte, para a sociedade, o controle e a exclusão do devedor contumaz, eu pergunto a você, qual é a contrapartida que nós temos? A gente não tem vida fácil, falando vulgarmente, a gente não tem vida fácil com o fisco. É muito difícil lidar com tantas obrigações, com a legislação complexa, e na medida que o fisco, por obrigação, tem que fiscalizar, ele transfere para o mercado parte dessa obrigação, não tem contrapartida nenhuma. Há um aumento do trabalho, há um aumento do custo, e não há benefício a não ser o melhor ambiente de trabalho, um ambiente mais competitivo, que já era obrigação do fisco. Então, fica aqui uma questão, né? Qual é a contrapartida que o fisco promove para quem é o bom contribuinte? O segundo ponto é sobre esse custo, esse aumento do custo, ele impacta muito duramente os pequenos negócios. Eu não sei por que, quando se fala em uma nova legislação, em mudanças em procedimentos, excluem-se dessa questão os pequenos comerciantes, os pequenos industriais, os pequenos negócios. O empresário de pequenos negócios sofre muito. O fluxo, ainda que eu fale de crédito e depois adiante, né, quando eu faço antecipação, eu vou ter um crédito depois, mas eu não tenho fluxo, eu não tenho saúde financeira para fazer esse desembolso. Eu vou acabar sendo, mais uma vez, prejudicado. Os pequenos negócios são sempre prejudicados. O terceiro, também na linha do custo, é que o profissional contábil, né, é um profissional de excelência e ele não é que ele seja caro, mas é difícil para o pequeno pagar um bom profissional contábil. Um bom profissional tem valor. E com a agregação de novas tarefas, o meu custo contábil vai subir. Então, assim, eu não estou vendo benefício nenhum. O fisco deveria cumprir a tarefa dele, não está conseguindo por determinadas limitações, transfere para mim e eu que estou pagando caro essa conta. Queria que você fizesse consideração sobre esses 3 pontos. Claro, excelentes perguntas. Primeiro ponto que eu coloco é da seguinte maneira: não há nenhum papel que o Estado desempenhe que ele não conte com o apoio da sociedade. Não tem como o Estado, você pensar em qualquer atribuição que ele tenha, desde segurança pública, educação, saúde, e a gente simplesmente não contar com o apoio da sociedade, né? Então, por exemplo, vamos ir para a linha de segurança pública. Muitos bairros se organizam em associações e colocam um vigia noturno ou tem um sistema de informação diretamente vinculado com a polícia, a nível de alarme, de alerta. A sociedade, em relação a qualquer coisa que ela espere do Estado, ela tem que estar junta. Por exemplo, se eu, quando faço uma compra em um estabelecimento, se eu não exijo o documento fiscal, o que eu estou permitindo com aquilo ali? Eu estou permitindo que aquela empresa não pague o imposto. Se ela não emitiu a nota, assim, esquece imposto, não vai ter imposto. Então, tem uma conduta que é esperada de mim, enquanto particular, para que todo mundo possa usufruir de um ambiente um pouco mais saudável. Tem uma conduta que eu tenho que observar no meu bairro ali, em termos de requisitos de segurança, para que o bairro seja mais seguro. Então, não tem como simplesmente eu esperar que exclusivamente o Estado, com as suas instituições,
consiga fazer tudo de forma que os particulares, que os cidadãos não tenham que adotar nenhum tipo de medida. Assim, isso seria um tanto quanto utópico. Isso é compartilhado e, em algumas situações, espera-se muito mais do próprio cidadão do que em relação ao Estado, pelas limitações que o próprio Estado tem. E aí, voltando aqui agora exatamente ao caso que nós estamos discutindo, eu não consigo enxergar um benefício. Foi essa a colocação e ela faz bastante sentido. Olha, eu olhando isoladamente a minha situação, poxa, eu tenho 5 clientes que vendem ou compram de devedores contumazes. Aí agora eu vou ter que gerenciar tudo isso em termos de administração da parte fiscal ali do escritório. O que eu ganhei com isso exatamente? Né? Consegui repactuar preço? Não sei, pode ser que não, pode ser que sim. Não tem como prever. Às vezes vocês vão ter margem de renegociar, ou às vezes não vão ter, porque tem um outro escritório concorrente que vai trabalhar com o mesmo preço. Isso também se aplica para as próprias empresas. Né? Poxa, eu estou tendo que me submeter a esse monte de medidas, né? E o que é que eu ganho com isso exatamente? Quando nós fazemos uma visão geral, isso pode não parecer tão adequado. Mas, por exemplo, nós tivemos com o Sindipostos, Tiago estava lá com a gente. O setor, por exemplo, ele estava clamando por isso, porque essa medida vai permitir que todos os postos de gasolina, em tese, trabalhem com o mesmo nível de competição. Nós tivemos agora com o setor de café. Eles falaram que nós somos muito, digamos assim, pouco incisivos nas medidas que nós adotamos, que eles queriam que nós fôssemos mais intensos. Tipo, vocês colocaram que não vai pagar em 6 vezes, coloca 3. Esse valor de 15 milhões está muito. Coloca mais medida. Cancela de ofício a inscrição da empresa, já mata logo no nascedouro. Foi isso que foi exigido da gente. Então, alguns segmentos eles vão ser fortemente impactados por isso, e aí a gente tem café, combustível, rocha ornamental, bebidas, que são dramas assim longos aqui do Espírito Santo. Esses setores são os quais a gente espera contribuir um pouco mais para a melhoria. E aí, quando a gente, de certa forma, melhora o nível de conformidade daquele setor, todas as empresas ganham. Todas as empresas ganham. Todas ganhando, a sociedade também ganha. A custo de quê? A custo do aparato de fiscalização do Estado e, obviamente, a custo de algumas medidas que vão ter que ser observadas por empresas terceiras, por profissionais que vão estar trabalhando com isso. Então, realmente não tem como desassociar. Não é simplesmente uma transferência. É trabalhar em conjunto, da mesma forma como que o Tiago, durante muito tempo, o Bismarck também aqui, trabalhou na educação fiscal. Olha, eu preciso que você me dê a nota. E aí, às vezes, você tem que esperar ali 3, 4, 5 minutos, quem já passou por essa experiência, para que a empresa vá lá e emita a nota fiscal para você. Aí tem que chamar uma outra pessoa para ir no guichê do caixa, porque aquela pessoa que está trabalhando ali no momento, ela nem sabe operar o sistema de emissão de nota. Aí você está na sua esposa com o restaurante, você toma beliscão ali, vamos embora, não sei o quê. Não, vamos esperar, tirar a nota, porque é importante esse tipo de exigência para que as empresas trabalhem corretamente. Então, assim, realmente não tem como desassociar isso. Pessoal, a gente vai ter que partir, acho que quase para a última pergunta, porque ainda tem a palestra do Pedro e do Giovanni. Só um minutinho. Pessoal, só ele levantou a mão antes. Você queria fazer também uma pergunta? Não. A gente tem que sair aqui com as tarefas meio definidas, né, antes de fazer a pergunta. Então, a gente tem que analisar a lista, os histórios de contabilidade, passar essas tarefas para os clientes e verificar sistemas. Acho que isso é importante, caminho que a gente aqui tem que fazer. Por favor. Bom dia a todo mundo. Minha pergunta é sobre, complementando um pouco o comentário do colega e a resposta, a gente vê alguns dispositivos da Secretaria da Fazenda, principalmente quando a gente tem legislações, formas de trabalho, a gente tem uma dificuldade de ver a efetividade da fiscalização por parte da Secretaria da Fazenda quando
da implementação de um novo sistema. Existem algumas outras sistemáticas parecidas com a do devedor quanto mais, como, por exemplo, de FAO partilha. A gente tem o próprio Compete E-Commerce trazendo ajustes de apuração para controle. E eu queria entender se existe alguma implementação sistêmica, além de uma planilha, né? A gente entendeu ali a questão do TXT, alguma forma sistêmica de fiscalização otimizada para que essa implementação e esse regime especial faça sentido dentro do escopo do resultado esperado por parte da Cefaz. Porque, por exemplo, quais são as garantias que não sejam as nossas de que a Cefaz está monitorando o recolhimento antecipado, de que ela está monitorando os SPED, que o SPED vai refletir essa informação, que a nota fiscal eletrônica vai refletir essa informação, que a gente vai ter efetivamente a concorrência desleal, né, o devedor quanto mais em evidência, não só no âmbito da Secretaria da Fazenda como um todo, mas dentro do Estado, dentro das declarações acessórias, como que a gente, como contador, vai entender também que isso está sendo efetivo do ponto de vista do Estado e do mercado. Vamos lá. A partir do momento em que cada operação, você, enquanto contador ali, gerenciando a parte fiscal de uma empresa, em que cada operação de venda, na verdade, vamos trabalhar um outro exemplo, cada operação de compra que você faça de um devedor contumaz, que você consiga fazer e exigir de fato que aquele imposto seja recolhido, principalmente ali pela própria empresa que seria o seu cliente, ali nós já estamos tendo um combate à questão do devedor contumaz. Nós estamos diminuindo o nível de sonegação. Então, cada recolhimento que foi exigido, que foi efetivamente realizado, é um pequeno avanço que nós demos, e aí é uma contribuição de cada uma dessas empresas que serão atingidas. Em relação a um sentimento, se isso vai estar sendo eficaz ou não, efetivo ou não, como que vai ser feito esse controle, nós iremos desenvolver mecanismos de fiscalização em cima disso. Os devedores contumazes não deixarão de ser fiscalizados, obviamente, por causa dessa alteração de responsabilidade. Se vocês pegarem a antecipação parcial, ela antecipa parcialmente o imposto sem encerramento da cadeia, então o devedor contumaz ele continua sendo responsável tributário e ele vai continuar sendo fiscalizado, e as empresas terceiras envolvidas também serão fiscalizadas. E a Receita Estadual tem os seus mecanismos de prestação de contas, né? Nós temos o relatório trimestral da fiscalização, nós temos o nosso relatório de gestão anual, nós temos as publicações que nós fazemos no site da Secretaria de Fazenda, nós temos as requisições de informações que são atendidas ali pela gerência de arrecadação. Então, nós temos esses mecanismos de prestação de contas. Mas o que a gente espera efetivamente é que o próprio mercado sinta que aquilo ali não basta a gente dizer, olha, está funcionando, e ninguém ter essa sensação. Por exemplo, pensem que em numa dada situação, vocês recebam uma informação de que a segurança pública melhorou, mas a sua sensação é de que foi ao contrário, que está pior, que está mais perigoso, você está com mais medo de andar à noite no bairro, por exemplo. Não é isso que a gente espera. A gente espera apresentar bons números com essa política e espera que, de alguma forma, a gente amenize. Nós não estamos colocando que isso vai resolver todos os problemas, mas nós esperamos que haja um amenizamento aí da situação que essas empresas estão vivendo. Bom dia a todos. A minha pergunta é com relação às empresas não contribuintes. Eu, sendo não contribuinte, adquiri, né, uma mercadoria de uma empresa considerada devedora contumaz, como que isso alcança? Se não alcança. Ou também não tem previsão de alcance? Não tem alcance. Essas medidas só vão alcançar empresas, ou seja, CNPJ, cadastradas no cadastro de imposto do ICMS. Certo? Então, uma pessoa jurídica
apenas contribuinte do ISS, por exemplo, sem inscrição estadual, ela não está sujeita a essas medidas. Pessoal, infelizmente, a gente vai ter que encerrar a pergunta, porque tem mais ainda 2 apresentações. O grupo de estudos tributários se compromete, assim que sair a nova legislação, a nova listagem, os REFs, né? Estarmos juntos novamente, fazendo novas apresentações com os modelos efetivamente, porque aí nós teremos os REFs efetivos, a gente vai estar mais efetivo para fazer estudos e realmente apresentar modelos. Então, a gente se compromete, um compromisso desse grupo para fazer novas apresentações. Queria aqui agradecer o Lucas, falar que é uma legislação nova, a gente entende, né, todas as dúvidas, os questionamentos, as angústias, e desejar boa sorte aí para os contadores, que terão que trabalhar com os devedores contumazes. A gente sabe que não vai ser fácil, mas, como sempre, a contabilidade capixaba ela é diferenciada, e sempre que a Secretaria da Fazenda nos dá digamos, um desafio, a gente cumpre sempre melhor do que eles esperam. E eu tenho certeza que não vai ser diferente disso. Obrigada. E eu convido a contadora Viviane Luzi para poder fazer a entrega do certificado ao palestrante. Pessoal, enquanto eles vão tirando as fotos, nós vamos fazer uma pausa estratégica de 5 minutos. Xixizinho, água, para poder a gente abrir essa divisória e ampliar o auditório, porque vieram mais pessoas. E, provavelmente, tem pessoas que estão aqui que não passaram pela recepção para se identificar. Se você não passou, você não vai receber certificado. Então, você tem que passar na recepção para se identificar. Tá? Então, é 5 minutinhos só para poder a gente ampliar o auditório.